Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa casa. Que Jesus possa nos iluminar, nos amparar nessa noite. O Cristo Consolador, capítulo 6, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Vamos orar para dar início à nossa reunião. Senhor Jesus, uma vez mais nos encontramos aqui reunidos em seu nome. Que o Senhor possa nos abençoar, nos intuir, que do momento da exposição nós possamos estar sintonizados com o plano maior da vida, que Ele possa nos absorver, nos ajudando na nossa intuição, e que o nosso amigo expositor divino possa igualmente ser envolvido pelos seus mentores espiritual, possa ser ajudado pela espiritualidade na sua fala. E que o Senhor possa nos conduzir nesse estudo da noite, e assim seja. Então, para a exposição da noite, o nosso amigo Divino Celestino Martins, um grande companheiro da doutrina espírita, sempre solicita as nossos chamados, e uma vez mais é um prazer tê-lo aqui, Divino. E ele vai falar conosco, examinemo-nos a nós mesmos. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo de todo momento. Uma dificuldade que nós temos é na vigilância daquilo que a vida nos oferece e daquilo que nós enfrentamos dentro da nossa existência. Caminhamos cada dia recebendo as lições necessárias ao nosso aprimoramento, à nossa evolução, a nossa educação, principalmente dentro da oportunidade em que nós estamos aqui, vestido com o corpo carnal, para poder alcançar os objetivos da elevação espiritual. Este esforço, ele é feito individual. Cada pessoa é responsável pelas suas ações, pelos seus atos. E quando procura observar e obedecer à lei, ele estará, sim, dentro dos objetivos necessários à sua própria caminhada na sua existência. Examinar, nós sabemos que é o ponto essencial de observação em que somos observados. O próprio apóstolo Paulo disse: vós estáis rodeados de testemunhas. Muitas vezes nós somos rodeados da testemunha do corpo carnal, mas do mundo espiritual, que a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nos chama a responsabilidade de que, de ordinário, são eles que nos vigiam. Então deveremos cada vez mais, nessa obediência, voltar a nossa atenção para o nosso aprimoramento, para buscar a cura necessária para que nós estejamos preparados com um corpo saudável para poder enfrentar a nossa própria vida. Muitas vezes as nossas enfermidades, elas vêm da nossa alma enferma. Quando a alma está enferma, o corpo não responde, não dá aquele brilho necessário que deveria dar para poder demonstrar a sua própria condição humana na sua existência. Curar a alma significa ter aquela interligação com o plano superior, onde nós iremos encontrar a possibilidade e oportunidades novas dentro da nossa vida. Essas anotações que nós fizemos aqui é tão importante e necessária que a gente teve o cuidado de fazer o apanhado daquilo que é necessário para a nossa educação individual. Não percas tempo com lamentações inúteis.
É que muitas pessoas fazem lamentar. Ai, minha vida é tão difícil, como as coisas... Não vai resolver. Quanto mais a lamentação, mais dificuldades aparecem. É por isso que nós precisamos ter a segurança. E essa segurança, como é que nós poderemos ser? Jesus disse, orai e vigiai. Se nós oramos, nós estamos em interligação com o plano superior. Se nós vigiamos, nós estamos fazendo aquilo para não fazer com que o nosso pensamento venha trazer aquilo que não é necessário à nossa vida. Reconhecendo que há sempre alguém a quem nós podemos beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Nós temos a oportunidade de servir, nós temos aquele tempo tão importante que nós poderemos doar em favor do nosso semelhante, em favor de alguém, de visitar uma instituição, de colaborar na casa espírita, de poder dedicar as oportunidades que nos são concedidas como um tempo necessário ao nosso aprimoramento. Por maior que seja os obstáculos, procura doar o melhor das tarefas que nos cabem. Dificuldade quem é que não tem? Todo mundo tem um probleminha, tem um espeto na frente para poder transpor, uma barreira para poder transpor. Agora, é importante que a gente tenha aquele ponto essencial de superação, de decisão. Muitas vezes nós não somos decididos. E quando temos decisão, nós fazemos valer a oportunidade daquilo que podemos fazer. André Luiz fala isso. André Luiz fala que todo aquele que faz do trabalho a oportunidade para a sua vida, está trabalhando na seara que o Cristo deixou para todos nós. E Emmanuel também vem falando a respeito disso. Sejais comprometedores com as obrigações que Deus colocou na sua vida. E quando nós nos responsabilizamos por isso, nós estamos fazendo uma análise, estamos procurando examinar tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que atrapalha a nossa condição evolutiva. Mas o ponto importante é a gente observar isso aqui, ó, conserva-te fiel às próprias obrigações, na certeza de que a divina providência te oferecerá recurso preciso para qualquer desequilíbrio, para que qualquer desequilíbrio desapareça. Olha como é bom a gente estar fazendo aquilo que é benéfico, a gente afasta até as influências negativas que podem nos prejudicar, que podem atrapalhar as nossas condições físicas. Quantas vezes várias doenças que nós passamos a sentir, que não é uma interferência espiritual. A minha companheira, nesta semana, começou a clamar uma cólica menstrual, uma cólica realmente muito complicada. E sofrendo aquele momento de dor, nós procuramos dar a medicação para alívio e não conseguiu. E como ela tinha o trabalho de desobsessão, foi ao centro para poder trabalhar na seara de Jesus. Ela até disse para mim, não, eu não vou. Eu falei, não vai, é bom você ir. E realmente ela foi, quando lá estava no trabalho, a entidade manifestou, estava encostado nela, foi uma entidade que provocou aborto e desencarnou proveniente do aborto e estava sofrendo aquelas influências que ela estava sentindo. É por isso que a gente vê o quanto nós temos que ter obrigação com os nossos deveres, com aquilo que nos compete realizar. Muitas vezes a gente mostra corpo mole, hoje eu não vou do trabalho, hoje eu estou cansado, e deixa de aproveitar a oportunidade, porque o médium é um imã que ele caracteriza na aproximação do espírito que está ligado à necessidade para manifestar.
E ele é o instrumento que o Espírito identificou, assimilou, para poder transmitir aquilo que ele deseja. Então, ele tem que ser fiel às próprias obrigações. Essas recomendações são tão importantes que todo orador que vem fazendo a pesquisa para poder trazer o seu assunto, busca dentro das obras que oferece esta plenitude de ensinamentos. Nós seremos realmente cada vez mais senhores do saber se procurarmos estudar. Estudar é oportunidade de conhecer mais. E aquele que estuda realmente sabe muito mais. Fala acendendo a luz da esperança. A gente, dentro das nossas conversas com os amigos, com as pessoas que vêm bater papo, vamos falar sempre acendendo a esperança. Mas muitas vezes o fulano vem conversar com a gente e a gente fala, fulano, foi tão bom você ter vindo hoje aqui. Eu estou tão hoje derrotado, eu estou para baixo hoje, eu estou com deprê. Às vezes a pessoa vem atrás de um auxílio, de uma palavra de esperança, e, entretanto, ele encontra a pessoa derrotada dentro das suas condições, da qual poderia oferecer recursos melhores. Estejamos sempre bem. Estejamos cada vez mais, quando vier alguém que começar uma conversa, que nós possamos acender a esperança no coração desta pessoa. Esquecer as ofensas, qualquer que seja. Esqueça, se alguém te contrariou, te aborreceu, esqueça este problema. Faça este exame dentro da sua existência para que elimine aquilo que você tem a possibilidade e as condições de poder melhorar na vida. Agressores são doentes a serem medicados pelos recursos de Deus. O agressor não está dentro das condições normais. Quando a gente entra num estado de desequilíbrio, porque a gente fica nervoso, contrariado, se a gente pegar um espelho ou se for filmado, a gente vai assustar com a expressão que a gente demonstra. A gente muda, a gente faz uma transfiguração na nossa maneira de ser. Então é importante que a gente tenha o cuidado para não entrar nas faixas negativas, para não entrar dentro do desequilíbrio que pode prejudicar as nossas condições e que traz consequências realmente muito ruins para as nossas condições físicas. Hoje auxiliamos, amanhã seremos necessitados de auxílio. A gente não sabe o dia de amanhã. O que puder fazer, a gente faça para o nosso semelhante. Aquilo que tiver dentro da nossa possibilidade, façamos. Doemos o que é importante para que a pessoa seja beneficiada. Esquece contrariedades, trabalha servindo sempre. Evite contrariedade, ficar aborrecido por isso ou por aquilo. Talvez esse instante em que a gente está dentro de uma contrariedade é o momento de uma reflexão para que nós possamos levantar o nosso ânimo e a nossa coragem para enfrentar a luta do dia a dia. Isto depende exclusivamente de cada um, porque a contrariedade desarmoniza o equilíbrio espiritual de qualquer um. Então a gente procurar ter a serenidade em tudo aquilo que a gente vai fazer. Às vezes a gente fala com a pessoa, fala, sou divino, mas isso não é fácil não. É a gente passar, tem momentos que a gente fica realmente desequilibrado. Fala. Tem momentos que a gente fica contrariado, desequilibrado, mas quando passa a gente fala, puxa vida, se eu tivesse feito diferente, a coisa seria também bem melhor. A gente começa depois a falar, pô, por que eu não agi diferentemente? Aí a gente cai dentro do ponto normal, dentro das nossas condições de equilíbrio, para poder demonstrar
que nós precisamos cuidar, examinar a cada um de nós, desde a manhã ao levantar. Quando levantamos, quem ora quando levanta pela manhã agradecendo a Deus pela noite que teve? Quem ora ao deitar agradecendo a Deus pela bênção do trabalho, pela bênção de tudo que viveu no transcorrer daquele dia? Tem pessoas às vezes que dizem para mim o seguinte: Divino, eu oro no culto no lar. E quando que é o culto no lar que você tem? O culto no lar que nós temos é uma vez por semana. Uma vez por semana. Puxa, os outros dias então você esquece de orar? Não é porque não tem tempo. Tem sim, tempo tem. A gente levanta e tem que ter um tempo. Se a gente tem uma obrigação às 7 horas, eu, por exemplo, tenho que entrar às 7 horas, quando é 5 e pouco eu estou levantando, já para poder preparar, para dar um tempo, porque a oração não é aquela oração rápida, aquela oração sem sentimento, porque é a oração que nasce do coração. Tem pessoa que diz que não sei como fazer uma oração. Mas orar é tão simples. Orar é conversar com Deus. Orar é falar daquilo que você está sentindo. Eu, por exemplo, se não tem recitar uma oração, o que é que eu tenho que fazer? Eu falo: meu Deus, o Senhor conhece os meus problemas, então me ajude a solucioná-los. Eu confio na tua bondade. Auxilia. São palavras que nascem do coração e que nos dá a possibilidade da gente evitar tudo aquilo que é realmente prejudicial à nossa maneira de agir na nossa caminhada terrena. E à frente de qualquer obstáculo, de qualquer desengano, não te esqueça de que no tempo de hoje continuará no amanhã. A vida é um processo contínuo. O relógio, segundo a segundo, ele vai sempre para frente. Este minuto, este momento que estamos vivendo aqui é único. Vamos ter novas oportunidades, mas esse instante é único na nossa existência. E ele será aproveitável se nós soubermos aplicar os ensinamentos que aprendemos aqui toda terça-feira no nosso dia a dia. Cada orador traz um assunto diferente. Assunto para que nós possamos colocar aquilo que a doutrina espírita, como bênção de luz, traz para nós dentro da nossa caminhada, dentro da nossa trajetória. Então, nós seremos aqueles que aproveitaremos os benefícios daquilo que nós temos e que a doutrina espírita, como bênção divina, veio à Terra como consolador prometido. Veio dar aos homens uma nova visão. Jesus trouxe o amor. A doutrina espírita veio quebrar o materialismo, que na época em que Kardec começou a descobrir os ensinos dos espíritos, aquilo que os espíritos queriam trazer, ele despertou para uma realidade, matando assim o materialismo em que as pessoas viviam. Tanto é que quando as mesas girantes começaram a aparecer, eles tinham aquilo como um sarau, uma diversão. Até que foi pesquisado e notou-se que ali estava presente um mundo espiritual, chamando a atenção: abram os olhos, veja, estamos aqui. Ora, como é confortável nós saber que quando a gente deixa esse corpo, nós voltaremos para onde viemos. Tem pessoas que chegam para mim e dizem o seguinte: mas eu tenho tanto medo da morte. Falo: você tem? Não adianta ter, que você vai morrer de qualquer jeito. Não precisa ter medo, tenha coragem. Mas por que é isso? Porque a gente tem que lembrar que nós viemos do mundo espiritual. Antes de eu nascer, onde eu estava? Com quem eu estava? Então eu vim vestir esse corpo pela oportunidade de uma geração, de uma mulher, e vim à Terra para poder fazer aquilo que é a oportunidade e que o meu compromisso com a espiritualidade me chamou. Porque tudo aquilo que nós abraçamos aqui são oportunidades que nós comprometemos na vida espiritual para poder realizar. O dever das pessoas
é tornar-se progressivamente melhor, útil, assim com rigoroso exame pessoal, à nossa verdadeira situação íntima. Isto, quando nós analisamos por essas anotações, quando eu estou anotando, preparando a palestra, falo, puxa vida, eu ainda tenho muita coisa para consertar ainda. Eu tenho que me esforçar ainda mais, porque aqui eu estou descobrindo aquilo que me chama a atenção para a minha renovação, para a minha melhora, para a minha transformação, para o meu exame íntimo daquilo que eu estou fazendo. Testa a paciência própria. Testa a paciência própria. Está mais calmo? Afável e compreensivo? Reflete na tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? A gente aí vai fazer uma análise, né, da gente mesmo. Será que eu estou agindo mais? Será que eu estou colaborando? Dentro do trabalho normal que nós fazemos, para a nossa manutenção, é um dever que todos nós temos. Mas dentro daquela parte que nós colocamos voluntariamente para poder servir em alguma coisa, é notar se a gente está disposto cada vez mais a realizar aquele trabalho que nós temos. Se eu sou médium, cumpri com a minha obrigação nas reuniões em que eu estou comprometido. Porque eu estou ali para servir ao mundo espiritual. E o mundo espiritual vai trazer para cada um de nós aquilo que é importante para a nossa caminhada na vida terrena. Porque estamos aqui como aprendizes, estamos estagiando dentro de uma passagem, e esta passagem é uma grande oportunidade, porque diz os Espíritos, Emmanuel, que no mundo espiritual tem 25 bilhões de espíritos aguardando uma nova oportunidade para reencarnar, para poder ter uma chance de resgatar suas dívidas aqui na Terra. E tem pessoas às vezes que dizem para mim, mas que tanta dívida é essa que eu não sei? E a vida é tão complicada para mim. Como é? Eu não lembro desse passado meu. Eu falo, se você lembra, é porque você não quer caracterizar. Ah, mas eu lembro como? Aí eu falo para ele, veja os seus defeitos, as suas imperfeições que você traz, é aquilo que você trouxe da vida passada para poder consertar nessa nova existência. Olha como é verdade. Porque eu ainda tinha tantas coisas que eu venho lutando contra mim mesmo, que são aquilo que é necessário ao meu progresso, à minha evolução espiritual. Às vezes eu tenho tantos defeitos que as pessoas veem e que sempre falam, fulano, você deveria ser diferente, por que você não muda essa maneira de ser? Então está chamando-nos a atenção para a gente consertar e melhorar. Não é que a gente deva ficar apontando o dedo para alguém, mas quando a gente puder auxiliar com conselho, abrindo os olhos para que possa abrir e acertar melhor a vida, nós estaremos ajudando esta pessoa. É como alguém que está tentando partir da vida antes do tempo. Estava uma jovem internada lá essa semana, menina ainda, internada, e querendo partir antes do tempo, suicidar. A família com cuidado com ela, tinha uma pessoa acompanhando, e ela veio conversar comigo. Eu falando para mim, mas por quê? Eu não sei, senhor divino, eu tenho uma coisa assim que eu não me sinto, eu sinto assim triste, eu sinto assim uma coisa ruim dentro de mim. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você vai sempre orar, vai pedir a Deus a proteção ao seu anjo de guarda para tirar essa influência que está exercendo na sua vida. Você ainda tem muita coisa pela frente. Eu ouvi o quadro espiritual dela, falei, você tem muita coisa pela frente para realizar. Não deixe com que essas interferências venham atrapalhar a sua encarnação do momento. É pena que ela esteve alta, não teve mais tempo para a gente conversar.
Então a vida é assim, a vida a gente tem que valorizar cada momento. A gente tem que fazer da vida as oportunidades que ela nos dá e que está dentro daquilo que nós podemos e deveremos agir na nossa caminhada. Ainda cultiva alguma desavença? Às vezes a gente tem alguém que não simpatiza com aquilo. É um vizinho que está ao nosso lado, é um colega de trabalho, ou alguém aí pela rua que nós... Será que nós já esquecemos, já procuramos consertar essa desavença? Um parente que nós temos? Esquece isso. Procure ver na pessoa, orar para a pessoa. Se ele não quiser conversar com a gente, não tem problema. Mas se ele voltar a conversar comigo, que seja bem-vindo. Eu receberei de braços abertos. Vamos apagar toda a desavença para que possamos sentir a grandeza do perdão que Jesus nos ensinou. Ele pediu que nós não perdoássemos até 7 vezes, mas que perdoássemos 70 vezes 7 vezes. Então isso é importante. Todos aqui têm orado realmente? Quem tem orado, levanta a mão. Precisamos orar. É o que Jesus nos ensinou, orar e vigiar. A oração é fundamental para poder aplacar tudo aquilo de ruim que interfere na nossa vida. Enfermidades fantasmas, doenças que vêm e que trazem consequências que o medicamento da farmácia não resolve. Doenças que nós vamos ao médico, ele indica a medicação, mas não resolve. Mas quando nós vemos a casa espírita, dentro do tratamento espiritual, nós receberemos a assistência pela espiritualidade, aliviando o nosso problema no nosso perispírito, para que possamos sentir o equilíbrio da nossa vida, para poder sentir uma nova meta, uma nova fonte de existência que nos anima para caminhar, para avançar com determinação. A oração é a bênção que nós deveremos ter ao partir da manhã, ao levantarmos, como também no momento de nós partir para o nosso repouso físico. Teus ideais evoluíram? Sua vontade de superação, sua vontade de alcançar algo mais, se já tem uma profissão que quer melhorar, fazendo cursos para poder avançar, ideais de progresso, de evolução, de vontade, a gente deve examinar a nós mesmos dentro disso. Não é ficar, não, acomodar naquilo, não, tá bom desse jeito. A vida não é assim. A vida é da gente progressivamente avançar. Avançar na busca daquilo que realmente venha trazer para a nossa vida o que é importante para a nossa condição para ter uma vida melhor. Não é pecado da pessoa ter bens materiais, não. Não é. Nós temos muitas pessoas que são cheias de bens materiais e que dão emprego para milhares de pessoas. Os seus bens são distribuídos. Nós tendo condições melhores na vida, melhores condições nós teremos para auxiliar, para ajudar, para amparar a quem precisa. Então, é preciso ter essa vontade de evoluir, de fazer da vida um progresso para a nossa trajetória terrena. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Você está tendo mais fé? Você está vindo à casa espírita para receber um tratamento, mas está com fé que você será beneficiado se demonstrando a sua fé? Porque Jesus disse àquela mulher, mulher, a tua fé te curou. Ele não disse, eu te curei, a tua fé te curou. Então, quando nós vamos buscar um tratamento, nós temos que estar imbuídos da fé, para que eu possa ser beneficiado pela espiritualidade, retirando-me das minhas condições. Eu anotei um ensinamento de Bezerra de Menezes que diz o seguinte, olha aqui,
não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesmo. Nós só curaremos a nossa alma para que o corpo esteja saudável quando nós soubermos aproveitar os valores que a própria vida nos oferece dentro da nossa renovação interior, dentro do nosso sentimento, dentro da maneira de fazer, dentro da maneira de viver as oportunidades que nos é concedida. O Evangelho é alegria no coração. Você coloca o Evangelho como ponto de alegria no coração. O culto no lar está ajudando dentro do progresso da sua existência junto à família. O Evangelho tem sido o suporte para tudo isso. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Às vezes tem alguém que só está passando por tristeza, por problemas, por dificuldade. Então a gente tem que fazer uma análise para ver se nesses últimos 3 anos eu estou mais feliz, estou agradecendo mais pela vida, estou com um sentimento diferente por aquilo que eu recebo, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu tenho oportunidade de superação, os obstáculos que eu passo e que eu com fé, com aquele desejo de superação, procurando alcançar dias melhores na vida. Tudo caminha, tudo evolui. A vida é um progresso, a cidade melhora, o país melhora, as condições vão melhorando, a tecnologia vai melhorando, trazendo facilidade para todos nós, para que nós possamos aproveitar. Então, tudo está caminhando, está evoluindo. No livro do Divaldo Franco, nós encontramos um ensinamento realmente muito importante para a nossa vida. Transição planetária. Esse livro todo mundo deve ler. É um chamamento, é uma oportunidade da gente verificar o quanto a gente tem para poder avançar na nossa vida. Confiramos nosso rendimento individual com Jesus. Vamos ver o que nós já temos feito, o que nós temos realizado. Por quê? Após essa superação e após esse desejo, nós poderemos ir avançando. A vida é um processo evolutivo e cada um de nós somos também centelha desse processo. Estamos aqui na vida como aquilo e aquele ensinamento precioso que Jesus diz para todos nós. Vós sois deuses. Vamos observar a divindade que temos em nossa vida. Vamos observar aquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje, eu estou procurando observar a grandeza do ensinamento que vem para nos trazer a nossa confiança e a oportunidade da reencarnação. Esse tempo para nós é tão importante como tudo aquilo que nós temos para poder alimentá-lo, como tudo aquilo que é suprimento para nós orarmos cada vez mais e encontrar novas possibilidades na vida. Para poder avançar, para poder crescer, nós deveremos estar submissos à bondade da espiritualidade superior. Os amigos espirituais nos abençoam. Lembrando a Anália Franco, a benfeitora espiritual desta casa, que sempre procurou dedicar a sua vida em favor da infância, em favor dos mais velhos, dando assim atenção e fazendo da doutrina espírita o trabalho que edifica, que ampara e que protege. Elevemos a nossa vida dentro deste campo. Façamos com que tenhamos a mudança
dentro daquilo que nós queremos para poder sentir melhor, para poder curar as nossas enfermidades, para libertar de tudo que nos atrapalha, que sejamos convictos que estamos voltados para a oportunidade de poder avançar dentro daquilo que o Cristo deixou para todos nós. E quando nós lembramos que ele disse, vinde a mim, todos vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Olha como temos a oportunidade de receber a bênção de Jesus. Quando trabalhamos para Ele, num trabalho como este, em que os médios se reúnem para poder servir de instrumento da espiritualidade e luz. Busquemos a nossa renovação, que ao sair daqui, tenhamos uma nova meta dentro da nossa vida, que tenhamos assim uma luz a iluminar, para que possamos caminhar, retirando todas as enfermidades do corpo e da alma, sentindo a grandeza e o amor, sentindo a pureza do Evangelho do Cristo, aquilo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, dando a cada um de nós a luz para a nossa caminhada. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz tudo aquilo que o Cristo deixou para nós. Tanto é que na leitura que nós tivemos inicial, o jugo leve, vem nos dar tudo aquilo que é necessário, porque Jesus é o amor, é a leveza do sentimento. Ele trouxe aqui aquilo que é necessário para a nossa pureza espiritual. Meus irmãos, avancemos a nossa vida, tenhamos mais amor, examinemos a nós mesmos, para que possamos renovar as nossas ações e as nossas atitudes. Façamos o melhor, que possamos doar a todo momento e a todo instante aquele sentimento puro que o Cristo deixou para todos nós, quando Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É no amor que nós vamos crescendo, é no entendimento, na compreensão, que será valorizado tudo aquilo que aprendemos no transcorrer do nosso dia a dia. Portanto, que cada um de nós, voltado a tudo isto, nós possamos dizer, obrigado, Senhor, que seu amor e bondade nos ilumine e abençoe, hoje e sempre. Muita paz a todos e uma noite de paz. Depois desse, mais que uma palestra, né? Já um preparativo aqui para a nossa continuação da nossa reunião. Agradecemos ao Divino, viu, Divino, que Jesus possa te abençoar, te envolver sempre no trabalho de divulgação da doutrina espírita, que você faz há muito tempo, com muito coração, a você e a sua família. Pessoal, rapidamente aqui, só para lembrar as atividades da nossa casa, na segunda-feira, nós temos um curso aqui de doutrina básica, o estudo da doutrina básica, e dando ênfase às práticas mediúnicas, conduzido aí pelo nosso amigo Leondas, muito bem conduzido, por sinal, muito democrático, né? Começando aí às 19h30, vale a pena, né? Ele faz de forma professoral, né? Aquele negócio cansativo, põe todo mundo para falar, muito bom. Então, na segunda-feira, vamos prestigiar aí, está aí, fluxo contínuo, dado em módulos, muito bem organizadas as aulas. Na terça-feira, onde nós estamos, palestra pública com passos corrente magnética e tratamento com efeitos físicos. E começando às 19h30. Amanhã, quarta-feira, nós temos a desobsessão por corrente magnética, conduzida pela Cristiane. E lembrando que essa desobsessão, ela é feita aos modos de Palmelo, né? Cristiane teve um estágio lá ostensivo de 5 anos e está aí nos ensinando a todos a trabalhar. Já na sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, nós temos inscrição para o raio-x e a desobsessão e o raio-x espiritual, também comandado aí pela Cristiane. Então, toda sexta-feira, começa às 7h30 a fazer as inscrições e a partir de 8 horas a gente começa o trabalho. Já na sexta-feira ainda, às 18h30, nós temos o tratamento de efeitos físicos e cirurgias espirituais daqueles que fizeram o raio-x pela manhã na sexta-feira, eles retornam aqueles que puderem para fazer esse tratamento. E nós temos, ao sábado, começando às 17h30, fecha lá o portão,
um estudo que a gente chama aqui de mediunidade, teórico-prático, que é imprescindível para aqueles que são candidatos ou que estão trabalhando como médiuns. E por que esse curso, inclusive chamado curso de médiuns, né, a espiritualidade amiga que nos assiste aqui, ele fala curso de médiuns. E por que ele é importante? Porque esse curso de médium, pessoal, ele vai fazer com que nós trabalhemos a nível de corrente magnética e não é uma prática muito comum, principalmente na nossa cidade. Então, é importantíssimo aprender isso aí aos sábados. Tá? Também fluxo contínuo, ele não parar no ficção, já começou não. Todos são muito bem-vindos. Então, essa é a programação nossa da casa e esperamos vocês, principalmente o pessoal que está nos assistindo, sejam todos bem-vindos. E fazer agora um marketing aqui, né? Inscrever no nosso canalzinho aí, dar um likezinho para que essa mensagem chegue. A gente sabe que o algoritmo aí da inteligência artificial, quanto mais dá o like, quanto mais passa para frente, mais nós somos observados. E não porque a gente queira só divulgar a nossa casa, é a doutrina espírita, né? A gente divulga tanta gente, segue tanta gente, então, por amor ao Cristo, vamos divulgar a nossa casa. Então, nós vamos orar agora para passar para a segunda parte da nossa reunião. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais um banquete espiritual, mais que uma palestra, muitas reflexões para que nós possamos pensar, mas absolutamente, sobretudo, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o nosso amigo divino nos ofertou. Que o Senhor possa nos envolver e nós avançarmos ao seu encontro, já que vós tem nos convidado há muito tempo para rumar frente a esferas maiores. Que o Senhor possa nos envolver a nós, as nossas famílias, aqueles que estão nos assistindo, que eles também possam ser assistidos espiritualmente, com tratamento, colocando lá o seu copo de água, fazendo a sua oração, que com certeza, com a segunda parte da nossa reunião, toda a emanação, toda a sintonia espiritual chegará em qualquer rincão desse planeta. Que o Senhor possa nos assistir e nos amparar hoje e sempre. E muito obrigado. E assim seja.